Então, hoje nós vamos falar de alguns dispositivos, alguns itens, né, que a gente acaba não comentando, às vezes, numa disciplina, num dimensionamento e tal, mas que eu acho importante, né, porque tem uma interface junto com a instalação, o projeto arquitetônico, né, a instalação elétrica, enfim. Então, o primeiro item aí que a gente vai trabalhar desses dispositivos aí, né, é o caso do dispositivo de pressão, certo? Então, né, olhando aqui, ó, a gente sabe, né, que existe a pressão estática e a pressão dinâmica, tá? Então, uma pressão é a pressão quando o sistema está parado, né, não está em operação, e dinâmica quando a água está escoando, né? E a gente sabe que essa questão da pressão é uma preocupação muito grande, tá? É uma preocupação muito grande, tanto do cliente como a gente como projetista, que quer garantir qualidade, né? Quer garantir uma água ali pressurizada, adequada para onde? Para os pontos de alimentação, de utilização, tá? Então, no mercado, vocês vão encontrar aí vários dispositivos, né? Que tanto aumenta a pressão, né? Ou reduz a pressão. A gente falou da VRP, por exemplo, um reservatório intermediário, né? Aquela discussão lá dos 13 andares, vocês lembram, né? Então, é um dispositivo para reduzir pressão, mas também para garantir um chuveiro com uma boa vazão, que sempre é um tópico abordado, é você usar um sistema para elevar a pressão. E para isso a gente tem aí o pressurizador, tá? Ele é bastante eficiente, né? E é importante pensar nele, porque se você for alocar o seu reservatório, tem que ter um espaço ali adequado para inserir esse tipo de pressurizador, tá? Então, quando tem excesso, a gente usa uma VRP, por exemplo. Quando falta pressão, a gente usa um pressurizador. Então, aqui, por exemplo, tem um reservatório, né, superior aí de 1.000 litros, tá? No caso, o reservatório está apoiado e elevado, né? No caso, aí 1 metro, até para garantir uma pressão suficiente aqui nos pontos de alimentação, tá? E aí, bom, temos um mangote, né? Flexível aqui que sai do reservatório, de 1 polegada, e o sistema, né? O pressurizador que a gente tem aí. Você pode comprar, pode utilizar ele aí. Tem nas melhores lojas aí do ramo, né? Vocês vão encontrar, tá? E aí a saída ali é um tubo de 32 milímetros, né, de PVC, de âmbito comercial, né. E aí tem que só prever, né, um apoio ali, pode ser de borracha ou não, enfim, para instalar ele, para não trepidar e etc, tá? Isso é importante, né, para não danificar essa laje, enfim, tá bom? Então o pressurizador do equipamento tem que ser pensado já no projeto se você for alocar isso, certo? Senão pode não ter espaço e assim por diante. Tá? Que mais que a gente pode falar um pouco sobre o pressurizador? Coloquei alguns pontos aí, né? Então a gente entende que a falta de pressão é o que leva à compra desse material. Existem vários modelos no mercado, tá? Aí cabe fazer uma cotação, ver o que é disponível onde você está trabalhando, na sua cidade, etc. Né? E ele é utilizado não somente para uma residência, claro, às vezes uma residência você nem precisa, dependendo da elevação da caixa d'água, o reservatório, né? E também da distância dos pontos de utilização. Mas você pensar, por exemplo, em edifícios maiores, né, como, por exemplo, para apartamentos, né, edifícios, tá? Em blocos, condomínios, né, em hotéis, que você tem uma distribuição bastante grande, né, tem uma área muito grande, né, hotel, motel, enfim, hospitais, né, hospitais também vai ter uma dinâmica muito grande de muitos leitos, muitos quartos, muitos banheiros, então o pressurizador te ajuda, né, a melhorar a pressão em função dessa perda de carga que vai ocorrer distribuída da tubulação, tá? Outro exemplo também é o que? Restaurante, tá? Então, alguns exemplos de tipos de edifício que a gente tem, em função da área, de vários pontos de consumo, às vezes é um único lugar para alocar o reservatório, o pressurizador pode te auxiliar com isso. Tem que lembrar só que ele tem um custo energético, né? Tá? Então, tem uma questão operacional, aí uma questão de custo que o teu cliente vai arcar, é importante você comunicar, você explicar, né? Às vezes não tem viabilidade você pôr muitos reservatórios ao longo da estrutura, né? Então, você explicar que é importante você pressurizar, porque você vai ter um único ponto ali de reservação, tá? Então, isso tem que ser discutido, tem que ser apresentado, tem que ser calculado, né? Para poder
depois a pessoa não falar por que você colocou, eu tenho um gasto com isso agora, etc. Né? Hoje tem os painéis fotovoltaicos, tudo pode ser pensado para diminuir os custos disso aí. Né? Então, esse tipo de solução dispensa exatamente aquela torre, né? Aquela caixa d'água, reservatório imenso ou muito alto, tá? Que você precisa muitas vezes para pressurizar. Né? Não precisa pensar só no ambiente urbano, nós temos um estado que tem uma produção agrícola, né, um estado voltado para o agronegócio, mas vocês podem pensar aí na produção de animais, né? Também levar água, então pode usar talvez um pressurizador, depende do tamanho dessa granja, por exemplo, se for pensando na produção de frangos, por exemplo, né? Suínos também pode ser uma opção, certo? Então, é uma outra questão, né? E não só também para a questão de animais, mas na irrigação, tá? Então, às vezes, nos projetos de irrigação, que é uma tendência agora para o Estado, os produtores estão começando a viabilidade que existe na irrigação, porque você aumenta a sua produção, o seu número de sacas por hectare, por exemplo, né? E mesmo tendo um gasto energético, né? E mesmo tendo a questão de buscar essa água ou outorgar ela, enfim, vale a pena você irrigar a sua área para ter uma maior produção por hectare. Tá? Então, aí, às vezes, o pressurizador também vai auxiliar, já que você não pode, talvez, elevar muito, né? E a área é muito grande para você ter que irrigar, né, por exemplo, tá? Então, cabe uma consulta a catálogo, é um equipamento bastante específico, que todo ano tem novidade, né? Cuidar também com a qualidade do material, a marca, né? Isso sempre é importante, né? E aí, é claro que isso no campo não é um problema, mas se você pensar na sua edificação, tá? E dependendo do tipo de edificação que você tem e tal, aonde você vai alocar, né? E como é que você vai verificar essa trepidação que ocorre desse equipamento, né? Porque os ruídos pode ser algo que pode incomodar bastante quem está mais próximo dele, tá? Então, isso é uma questão que tem que ser bem pensada, e aí o catálogo ele é muito importante para te ajudar nisso aí, né? Então, às vezes, você vai ficar em cima ali, né, numa laje, alguma coisa, não dá para ficar diretamente, justamente para tentar amortecer e evitar, né, essa trepidação que eu estou comentando, tá bom? Então, isso é um ponto bem importante para você ter noção da questão da vantagem dele como pressão, né? Principalmente se você não quer ter uma construção, um gasto muito grande com reservatório e tal, não tem espaço, enfim, são N fatores que podem te levar a esse pressurizador, mas tem muita clareza com relação a custo, tipo de material e prevenção desses ruídos, tá? Os ruídos aí podem realmente incomodar bastante. O outro exemplo, né, com relação à pressão nesses edifícios, é a válvula redutora de pressão. Eu tinha comentado lá com vocês, né, mas aqui é importante a gente mostrar um pouquinho melhor essa questão da válvula. E aqui está, no caso, também um prédio, né, com vários andares, fica mais fácil a gente ter essa noção. Então, por exemplo, um prédio ali com 60 metros, né, cadê o point aqui? 60 metros, né? Então, o que eu vou ter de pressão aqui, né? Exatamente aqui, ó. Né? Quantos metros de coluna de água, né? São 60 MCA, né? MCA, grosso modo, tá? Claro que a gente perde de carga e tal, né? Mas você tem 60 metros de coluna de água. Lembra que a gente falou que 40 metros de coluna de água era o limite, né? Então, aqui eu tenho que pensar, né? Até os 40 MCA aqui. Vamos por aqui, mais ou menos. Estou fazendo sem olhar muito os andares, né? Porque até não sei se está correto ali, né? Mas enfim. Então, 40 MCA é o limite, né? Então você vai precisar ainda no momento por reservatório, né? Que o ator está mostrando na metade, né? Claro, pode ser muito eficiente se pôr na metade. Ficar 30-30 já quebra, né? Excelente, não tem problema nenhum. Tá? Poderia pôr um outro ponto também, poderia, né? Mas você vai ter uma região mais pressurizada, outra menos. Sem dúvida cabe você quebrar. Só lembrando, né, que o valor que a gente trabalha, né, que o limite, o valor, o limite são os 40 MCA que a gente está trabalhando, né? Por isso não passar dele. Dá os 13 andares lá. 13 pavimentos aqui, ó. Edifícios com mais de 13 pavimentos até aqui, ó. Considerando o pé direito de 3 metros, claro. Tá?
Então a gente pode usar ou um reservatório intermediário, né? Ou uma VRP, uma válvula redutora de pressão, tá? Então, aqui bastante simples, né? Não vou me alongar nisso aqui. Então, VRP, tá? Ou aqui o reservatório, né? Certo? Então, isso também tem que ser pensado junto à arquitetura, né? Ao projeto arquitetônico. É claro que quando se projeta, né, já se conhece, né? Geralmente pela experiência, o projetista arquitetônico aí tem noção disso, em pensar no espaço justamente para isso. Aqui a função do reservatório, caso seja utilizado, não é, né, atender em questão de volume, né? É mais apenas quebrar a pressão, a carga que você tem, tá bom? Então não precisa se preocupar também em pôr um reservatório independente aqui, nada disso, né? Mas enfim, também pode, também não está proibido, né? Mas às vezes você pode ter uma opção simples de ter um sistema pequeno, tá, alinhado ao primeiro reservatório ou não, né? Dependendo do tamanho da altura também, você pode ter um sistema mais independente, recalca para um, recalca para outro e distribui neles, tá? Não precisa ser uma regra isso também, certo? Então aqui mostrando na figura, né? Então reservatórios, certo? E aqui mostrando no caso aqui, né? A VRP, tá? Pondo um sistema, né? Que reduz essa pressão aí, tá? Que mais? Acho que então o motivo, né? O motivo disso, sabe, o que é? O desgaste da tubulação, né? A tubulação vai ser danificada, ela não está preparada para receber isso aí, essa carga. Se vocês pegarem os catálogos dos materiais de vocês, né, que vocês vão utilizar, vocês vão, lá tá dizendo, né, qual que é a pressão máxima que essa tubulação suporta. Vocês vão ver que está por volta desse valor aqui de 40 iniciar. Então, você tem que ter esse cuidado ali, tá? Porque o próprio manual está te dizendo que não pode trabalhar acima disso, certo? Ou próximo disso, ou um pouquinho acima disso, mas aí o 40 MCA é uma prática da normativa e da literatura com relação a trabalhar com esse valor, tá? Sem dúvida, se você tem prédios muito grandes e tal, a gente busca também, junto a quem a gente vai comprar nosso material, né, vamos supor uma Tigre, uma Manco, tubos que são mais resistentes, tá? Às vezes não fica isso no catálogo diário ali, né, porque é uma edificação muito específica, mas aí você pode buscar também pagar um pouco mais pelo metro desse tubo, né? Mas te garante ali, né, uma atenção redobrada para que, principalmente, às vezes o ponto não é nem o tubo, tá? O tubo até tem um material único e ele tem uma certa resistência, mas são os pontos de conexão, né, curvas e tal, onde aquela pressão ali ela pode desgastar, ter vazamento, até acabar arrebentando, né? Então, geralmente são nas conexões, né, nas luvas, quando você junta, que a gente fica preocupado com relação a essa questão do tubo, tá? Então, isso é uma questão importante, tá bom? A questão da pressão nesses reservatórios aí, né? Esses edifícios. E aí, uma coisa que a gente falou, né? Mas também vamos dar uma atenção aqui, é com relação às vibrações, tá? Quem mora em prédio, assim, né? Conjunto habitacional, sente bastante isso, né? Vê como os ruídos, né, incomodam, né, atrapalham, não só das pessoas transitando, né, dos móveis, do salto alto, das mulheres, das festinhas, claro, mas também do transporte, né, dessa água pela tubulação, tá? Então, a própria NBR aí, ela traz, né, a 5626, né, uma recomendação com relação ao primeiro ponto seria a velocidade da água, tá? A gente parte do princípio que a velocidade da água, ela pode diminuir esses níveis de ruído, né, que a gente mede por um aparelho, mede em decibéis, né, e isso traz conforto ao usuário, né, com conforto aí para quem está, né, investindo num imóvel, comprando seu imóvel, enfim, ninguém quer morar num lugar que vai viver por anos com um barulho que incomoda muito. Então, o que é a primeira recomendação que a NBR traz? Aqui tá, né, em vermelhinho, é com relação à velocidade da água, tá? Então, solicita-se que no dimensionamento que vocês vão executar, a gente checa essa velocidade, desculpa, para que ela não seja superior a 3 metros por segundo, tá? Parte do requisito, né, do princípio de que uma velocidade menor do que essa
tende a garantir ali, de forma geral, uma quantidade menor de ruídos, tá? Nem sempre isso acontece exatamente, mas você buscar isso é pensar num bom projeto para evitar esse tipo de situação, tá? Na parte da norma de desempenho, né, a 15575, né, da NBR, ela trabalha sobre essa questão da acústica, né? A gente sabe, é claro, que isso não é só a hidráulica, existe uma outra série de questões aí. São vários engenheiros que atuam numa edificação, cada um tem sua especialidade, né? Alguns são específicos para a parte sanitária, outro para a parte hidráulica, outro para a parte elétrica, outro para a arquitetônica. Então o pessoal vai vir com a parte de design, né, decoração, enfim, tem muita gente envolvida nesse processo, quem vai construir, fundação, enfim. São muitos projetos pensando numa estrutura muito maior, né? E, então, cumprir esses requisitos de desempenho são importantes e o hidrossanitário é uma delas, né? A parte 6 trabalha sobre a questão dos requisitos hidrossanitários. Lá no final da disciplina eu devo falar isso com vocês, porque essa disciplina vocês vão ter uma continuidade lá na disciplina de desempenho, né? Eles vão fazer o projeto como um todo de uma edificação. Então, além de olhar a norma de cada projeto complementar, vocês vão olhar a norma de desempenho que trata de vários projetos, né? E o hidrossanitário é um deles, tá? Então, o primeiro ponto que vocês, né, levam daqui é com relação à velocidade, tá? Né? Mas lembrando que você tem que conversar, tem que né, se relacionar ali com os outros projetistas daquela edificação, tá? Aqui a gente está trabalhando com o hidrossanitário, né? Não só a tubulação é um problema, né? Mas a gente tem que pensar que a gente tem ali bombas, né? Tem válvulas, registros, torneiras, isso tudo, dependendo de onde é alocado, onde fica, traz bastante incômodo, né? E também olhar as orientações, né, que tem ali em relação a cada produto que você vai adquirir ou vai utilizar, né? Então, às vezes, o cliente não sabe, não tem noção. É importante dar pensar no projeto nisso, né, e ir tratando com ele, porque aí depois ele não sabe, ele não tem noção dessas questões, né? Pode comprar um material que pode fazer mais ou menos barulho, enfim, tá? Então, isso é importante. Isso envolve a parte de desempenho acústico, conforto, né, termoacústico, isso aí já é uma questão também, tem uma área para se especializar também específico, né? Mas aqui, olhando a parte hidráulica, como é que a gente pode ajudar a solucionar, né? Então, além de olhar as válvulas, as bombas, né, e que há essa possibilidade de um tratamento acústico, né, dependendo da complexidade que você tem na sua edificação, ter noção de que os edifícios altos, né, e instalações que são pressurizadas, a gente acabou de comentar que a pressurização é uma tecnologia adequada para você garantir conforto a nível de pressão, volume, de água chegando numa pressão adequada, né, mas também pode causar ruído, tá? Então, o pressurizador está ligado, pode ser que naquele momento os ruídos são muito altos, né? Então, isso é um ponto que tem que ser pensado, né? Tá? Aí, não só olhando a questão da velocidade e da pressurização, mas a gente pode também olhar o arquitetônico um pouco, né? Então, o que é que pode ser, quer dizer, o que pode não ser feito, né? O que acontece de errado às vezes, né? Que por incrível que pareça, né? A gente tem que comentar porque acontece, a gente acha isso aí, né? Então, o que pode ser executado de uma forma correta para evitar um pouco, né? Desses barulhos, né, desses ruídos, tá? Então, o que vocês estão vendo uma edificação, ó, né? Um projeto arquitetônico, né? Então, tem aqui uma porta, né? Aqui um ambiente, né? Onde é habitado, enfim, pode ser um quarto, pode ser sala, não sei, qualquer coisa aí, né? E aí você tem um banheiro aqui dentro, né? Então, a nossa parede hidráulica, ela tá aqui, né? Nesse ponto, tá? Todo mundo concorda comigo aí que ela tá aqui, né? Então, seria aqui, né? Certo? Então, a tubulação vai vir, né? Descer por aqui e tal. Quando a gente olha esse outro arquitetônico aqui, a gente percebe que foi alocado aonde aqui a parede hidráulica aqui, né? Então, é claro, né, que a gente não precisa nem ser muito, mas enfim, é importante avaliar que isso aqui provavelmente, né, vai trazer uma quantidade maior quer dizer, vai trazer a mesma quantidade de ruído, muito provavelmente. Só que as pessoas que estão nesse ambiente aqui, né, tá, elas tendem a sentir muito mais esse ruído do que você pensar nessa situação aqui, né?
Aqui você está mais distante dessa parede hidráulica, né? Tá? Então, provavelmente você não vai sentir isso, né? Então, a gente entende que isso é certo. Então, tentar buscar isso, né? Então, até aqui, né, na aula de hoje, o que vocês têm que olhar? A necessidade do pressurizador de vocês, como é que vai alocar isso exatamente, colocar isso no memorial descritivo, né, do sistema de vocês, do projeto de vocês, né? E aí, o caso, né, alguém, acho que ninguém vai trabalhar com edifício maior que 3 andares, mas se fosse, verificar a necessidade de um reservatório intermediário, uma VRP, tá? Então, tratando da questão da pressão, né, pontos positivos e negativos. E agora começando a pensar na questão do ruído, né, do ruído. Então, olha para o arquitetônico de vocês, eu imagino que vocês estão aí, né, fazendo o trabalho, como eu estou cobrando vocês constantemente, vocês estão evoluindo todo dia, toda semana estão vendo um pouquinho. Deve estar fresco o arquitetônico de vocês. Então, tenta verificar, tenta lembrar, tenta dar uma olhada, será que isso está acontecendo? Às vezes tem banheiro com banheiro, né? E aí vai ser inevitável o barulho de um banheiro no outro banheiro. Mas, enfim, reflitam, né? Dão uma pensada aí e lembrem que isso é uma solução aí para conforto e qualidade do cliente de vocês, né? Então, eu até vou olhar aqui com vocês, né? Deixar bem alguns tópicos, né? Então, aqui, ó. Locar as peças, né? De utilização na parede oposta, é isso que a gente está falando, né? Do ambiente que é habitado, tá? Esse é um ponto muito importante, né? Existe alguns dispositivos aí anti-ruído, né? O mercado tem algumas coisas, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas não vou me alongar muito na aula. Mas uma outra opção, né, que eu ia trazer para vocês é aqui, ó, não utilizar tijolos vazados de cerâmica ou concreto, né? Essa é uma recomendação do pessoal da engenharia de materiais, tá? Nessas paredes que suportam, né, tubulações, né, e os ramais, válvulas, porque isso também pode acabar não segurando o ruído, né? Deixar um recobrimento mínimo de 50 milímetros, né? Tijolo maciço, argamassa, tijolo mais argamassa, tá? Aqui, tijolo maciço, argamassa, tijolo mais argamassa, né? Nessa face que está voltada para o dormitório, né? Ou sala de estar, sala íntima, escritório, o que for, né? Caso você tenha que ter uma situação específica ali, como aquela de baixo que a gente estava comentando aqui, né? Ou aqui, dependendo do que você vai ter do outro lado, não sei, tá? Pode ser um outro, um apartamento conjugado, enfim, uma casa, não sei, tem muitas opções para a gente imaginar o que pode acontecer, tá? E uma outra, né, aqui que eu acho interessante, que é utilizar os vasos sanitários que são acoplados à caixa de descarga. Isso ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Em vez de usar aquela válvula, né? A válvula aqui, nesse ponto de ruído, né? Aqui seria uma desvantagem, tá bom? Então tem que dar uma pensada nisso, pensando no conforto, né? Tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas não querem, preferem a válvula, tem medo de entupir, né? Mas é um ponto que tem que ser pensado. Bom, aqui é só uma situação, né? Na literatura tem lá, nessa literatura do Carvalho, várias situações aí, né, de que pode ter ruído, né? Então aqui, ó, fechamento rápido da válvula, né? Ocorre interrupção brusca de água, aquele golpe de Ariete, né, que a gente está acostumado, que causa um impacto, né, sobre essa válvula. Você fechou ela, a água está vindo, tum, né, interrompe, tá? E aí isso, né, causa vibração, certo? E pressão nessa tubulação. Então é comum, às vezes, essas válvulas que você abre e fecha ter um impacto, um barulho, né? Então tem até dispositivos, né? Quando eu falo dispositivos para isso, você tem alguns dispositivos que pode ser instalado antes para tentar evitar essas pressões, tá? Então aqui pensando então em ruído, né? E a questão do pressurizador e a questão da, da válvula redutora de pressão, tá? E ruído aqui, fechou? E já tratando aqui também uma questão do projeto. Vocês já estão vendo aqui uma questão específica do projeto. 3 metros por segundo já vira um parâmetro de projeto para velocidade nessa tubulação, tá? Beleza? Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, vamos continuando aí.
Então tá bom. Então agora vamos caminhar então para o sistema de aquecimento, falar um pouquinho sobre a questão da água, né? Da água quente em interface com a arquitetura, né? Então, o sistema de água quente aqui, vamos dar nome aos bois, né? Vamos começar a tratar dele, até porque depois a gente vai dimensionar ele, enfim. Então, ele é formado, né, pelos seguintes componentes. Então, a gente tem lá a tubulação de água fria, tá? Faz parte do sistema, né, um todo, para alimentar o sistema de água quente, tá? Então, a primeira coisa é a tubulação que a gente tem ali, que vem de água fria, né? Depois, obviamente, ali, os aquecedores, né? Temos diversos tipos de aquecedores, mas enfim, devemos escolher implementar um, né? Que aí eles são divididos aqui, eles podem ser de passagem, que são os instantâneos, tá? Ou de acumulação. Aí vai depender muito do que vai ser mais adequado para a sua estrutura, que permite que você possa utilizar, né? Tem dispositivo de segurança, que é padrão numa instalação hidrossanitária, válvulas, isso, blá, 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 aquela coisa toda, né? Tubulação de distribuição de água quente, então veio a de água fria, depois tem que ir a de água quente, né? E as peças de utilização que a gente vai usar água quente, né? Então, geralmente, chuveiro e ducha, né? Pensando no banheiro, ainda no banheiro, o lavatório, né? Na cozinha, a pia, tá? E aí o tanque, né? Uma exclamação, né? Pode ser que você tenha, pode ser que não é muito usual, tá? Mas aí uma opção, né, o tanque lá ter uma água quente. Né? Lógico que depende de país para país, mas assim, olhando um pouco a nossa realidade, né? Olhando também os estudos que a gente vem fazendo em edificações, em consumos, conservação de água, a gente vai levantando essas informações aí, tá? Bom, a norma, né, de água quente aqui no caso, então, é a NBR 7198, tá? Então não é a mesma de água fria, é a 226, tá bom? E aqui o que ela aponta, né? Que a gente deve projetar uma instalação de água quente, né? A modo do quê? Primeira coisa, né? Primeira coisa, por que você está instalando esse sistema de fornecimento de água quente aí, né? Primeiro, para você igual água fria ter isso de maneira contínua, tá? Maneira contínua, tá? Então, em quantidade suficiente, né? A gente sempre pensa nisso, tá? São a quantidade, então tem que ser bem dimensionado. Por isso aquele conceito que eu vou dimensionar bem, para que tenha água suficiente lá, né? Temperatura, no caso, controlável. Você não pode ter um sistema que é fixo, isso não tem muita facilidade de manejo, tá? Então tem que pensar nesse controle, né? E claro, aqui, segurança. A gente vai aquecer a água, então tem que pensar muito na segurança, tá? Essa quantidade de compressão, né? E velocidades compatíveis, tá bom? De acordo com as peças, claro, né? Cada tipo de peça precisa de mais ou menos pressão, enfim. Mas de forma geral, a gente precisa garantir, então, vazão, pressão, né? Quantidade e qualidade, claro, vem do conceito de água fria também, mas tentar pensar em duas coisas, né? A temperatura controlável e a segurança, tá bom? A qualidade que faz parte de água fria, é óbvio, né? Você está fazendo uma instalação dessa para garantir conforto à pessoa, né? Então, no momento de frio, temperatura baixa, você tem uma água, uma temperatura adequada, né? Ou melhor para a pessoa, enfim. E sempre pensar, lógico, né? Você vai ter um gasto energético, que você vai ter que esquentar essa água. Então, tentar buscar uma alternativa aí para racionalizar o consumo de energia. É claro que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma condição econômica financeira, mas tem que ser pensado nisso, tem que sempre tratar disso, tá? É uma questão social dentro do projeto de engenharia. Bom, aí, olhando essa questão das etapas, né, a interface que a gente tem ali, o motivo, porque nós temos também ali alguns tipos de aquecedores. Então, o primeiro que a gente vai tratar aqui, né, o aquecedor elétrico, tá? Então, muito comum, muito utilizado, né? No caso ali, ele utiliza energia elétrica, né? Essa mentalidade, né? E aí também, como eu comentei lá, né, você tem as duas opções. Ele pode ser de passagem, tá? Ou seja, a gente imagina, a água passa e ela é aquecida, ou por acumulação, né? Então eu tenho um volume acumulado onde eu aqueço e disponibilizo isso na minha edificação, tá? Então, como eu acabei de comentar, né, o de passagem, né?
a água é aquecida em sua passagem pelo aparelho, tá? Exemplos aqui, né? A gente tem o chuveiro elétrico, torneira elétrica, né? E alguns aquecedores são automáticos aí de água quente, tá? A principal vantagem, né, dos aquecedores elétricos, né, é a questão que eles são compactos, né? Muito, muito pequenos, muito simples, né? E fácil instalação, tá? Tendo as condições adequadas aí, eles são são fáceis de serem instalados. O que é esse ponto, né? Vantajoso. Olha aqui, ele dispensa tubulações, tá? Então isso é vantajoso, porque você vai saber que vai instalar um aparelho elétrico ali e a água esquenta, passou, ótimo, tá? Atendeu, você não teve que ser toda uma instalação hidrossanitária, né, para isso, tá? Mas qual que é a desvantagem nesse sentido, né? Então tem um custo, tá, de energia, e aí o que incomoda muitas vezes é a pressão baixa e pouca vazão de água. Isso pode ser bastante incômodo, né, para o teu cliente aí. Então tem que pensar nessa questão do elétrico. Ele é vantajoso por um aspecto, mas por outro ele complica, né? Aí, bom, então o que pode ser pensado também? Aquecedores por acumulação, tá? Então o outro item que a gente vai lá, né? Eles aí, no caso, vão dar um conforto maior ao usuário, né? Porque a água ela é aquecida para depois, né, consumir. Então vai ter um volume acumulado aquecido para depois consumir, tá? Isso vai garantir, vai possibilitar o quê? Uma maior vazão, tá? No caso do chuveiro, ou qualquer outro ponto de alimentação que você precisar. Mas o chuveiro sempre é o tópico mais discutido aqui, tá bom? E aí, né, você vai fornecer uma água quente, né, na temperatura desejada, etc, tá? Você pode colocar isso em vários pontos, né? E não depende exatamente aí da pressão da água, né? Não depende exatamente da pressão da água, porque você tem, assim, no caso, um sistema aí adequado, independente para atender a esses pontos de alimentação, tá? Então, a questão aqui, muito importante vocês terem noção, é saber entender que existe o aquecimento por passagem ou acumulação e a vantagem e desvantagem que você tem. Às vezes você ganha com relação a ser mais fácil de instalar, né? Não tem toda uma estrutura, mas não tem espaço para isso. Mas você perde um conforto, né? Com relação a volume e pressão, tá? E no caso do elétrico específico, a gente está falando a questão da energia, tá bom? Aqui, né? Uma fotinha de um sistema com aquecimento elétrico, né? Então a gente tem aqui, vou marcando para vocês os pontos aqui, né? Reservatório de água fria, tá? Aqui o aquecedor elétrico, né? Então essa aqui é a estrutura dele, certo? Né? Aqui, ó, a água quente, que vai para o consumo. Então aqui é a saída dele, tá? A gente aqui na saída tem aqui uma luva, tá? Para juntar com essa válvula de alívio, tá? E de segurança, tá? Ela vai ser aqui, ó. Ela aqui, ó. Você vai ligar essa válvula aí ao dreno, né? A drenagem, tá? Desse aquecedor aqui, certo? Aqui é a alimentação do aquecedor, né? Certo? Aqui eu tomo a luva para conectar, tá? Tem necessidade de distâncias aqui, ó. Para ter uma pressão, né? Isso aqui é estabelecido pelo próprio catálogo do aquecedor, tá? Então esse é o mecanismo que você tem de instalação aí E aqui a água quente. Vou deixar com outras cores, né? Tá? Então, basicamente, esse aí é um exemplo, né, bem simplificado do sistema, e dá para ter uma noção aí, tá? Então, a ideia é que você passa por ele, né? Passa por dentro e ele vai aquecer, tá? Esse é o elétrico, né? Bom, a outra opção, então, é do sistema a gás, né? Então, a instalação hidrossanitária, ela está muito atrelada à questão do gás, né? A necessidade de gás, tá? E aí, você tem que escolher um modelo, né? Desse tipo de aquecedor a gás, tá? Então,
além dessa NBR 7198, né, que é projeto de execução da instalação predial de água quente, né, tem a NBR 13103, tá, que trata dessa adequação aí, né, dos ambientes residenciais para instalar aparelhos que vão utilizar o gás, né, gás combustível aí, tá bom? Mas vocês não podem esquecer, então, que a NBR, né, então vamos lá, NBR, tá bom? Mas, gente, a orientação do fabricante é muito importante, porque também são equipamentos que todo ano no mercado sai coisa nova, né, mais eficiente, vem várias melhorias, e algumas restrições são alteradas, coisas que não constam exatamente na NBR. Então, vale a pena sempre uma consulta tanto ao catálogo como exatamente consultar o próprio fabricante, né? Que, lógico, ele que produz o catálogo, mas às vezes você tem dúvidas que o catálogo não traz todas as informações, tá bom? Então sempre conversar vale a pena, tá bom? Os aquecedores a gás, eles devem ser alimentados, então, pelo reservatório superior de água fria. Vocês estão vendo que também a água fria faz parte, tá? Em determinados casos aí do sistema, né? Ou ter, lógico, né, um dispositivo de pressurização, tá? Tem aqui, ó, marcar para vocês, tem duas grandes vantagens, ó. Em relação a quem? Em relação aos elétricos, marcar aqui, ó. Tá? Então, a gás, ponto positivo, né? Melhor pressão de água, tá bom? Melhor pressão de água. Eu queria ver como é que vocês estão, eu vou ter que fechar aqui. Bom, eu vou continuar depois, eu olho aí, se tem alguma pergunta, alguma coisa. Mas, enfim, melhor pressão de água, né? Que os elétricos, essa é a vantagem que o gás tem, né? E água quente você tem lá para o uso imediato, tá? Hoje tem um delayzinho, né? Tem até uns estudos que a gente mostra comparando água de banho, que é uma água que eu trabalho bastante, a nível de pesquisa também. Comparando a Alemanha, alguns outros países, a questão do tempo que se gasta com a torneira aberta para a água esquentar e tal, isso dá uma diluição, efluente, tem algumas coisas bem interessantes que a gente vê que isso acontece mesmo no sistema gás, tá? Mas a desvantagem, né, é uma questão de segurança, tá? E que seria o quê? O vazamento, né? Principalmente se não seguir as recomendações específicas, se na hora da execução lá, né, quem vai implementar para você não segue a especificação desse tipo de modelo que está sendo implementado, né? Então, isso é um risco que a gente fica sempre na dúvida, mas, né, uma segurança imensa, se comparar com o elétrico, alguns projetistas e autores recomendam sempre, né? Só um pouquinho como é que estão. Tá, estão aqui, deixa eu ver algumas perguntas. Igor, pode ser considerado um booster esse dispositivo? Pode ser considerado sim, tá? Deixa eu jogar aqui. Se você joga aqui, agora não tá perdendo. Aí. Pode ser considerado um booster, Lucas, mas professor, no caso tem que fazer a utilização do pressurizador? Sim, se você julgar, né, naqueles pontos que eu comentei com vocês, que o reservatório, em função da perda de carga que pode acontecer, não vai entregar certa pressão em alguns pontos, né? A perda de carga é o parâmetro que você avalia, né? Você consegue, a partir da perda de carga, calcular exatamente qual a pressão nos pontos de alimentação, você pode sim propor a pressurização. Mas te digo que é muito comum a implementação desse tipo de tecnologia em edificações maiores, né? Até já computada ela ali, alocada ela no espaço, porque você garante o conforto, né? Mas embora que afeta o ruído, tá? Cristiano, professor, quando o banheiro está entre 2/4, o que podemos fazer referente ao ruído? Já coloquei caixa acoplada. A primeira coisa, sem dúvida, é caixa acoplada. A diferença é brutal em relação ao ruído, né? Mas assim, quando você diz o banheiro está entre 2/4, então tem um banheiro no meio, né? Vai ter que ficar numa das paredes. Um dos cômodos vai sofrer mais com isso, não tem jeito. Você pode pensar talvez num melhor revestimento, como eu tinha comentado, né? Tem uma questão de materiais que você pode estudar, esses materiais. Mas aí a caixa acoplada já resolve bastante, porque seria o ponto de maior ruído que causaria, tá? Mas é isso, né? É um caso específico que você não tem muito como fugir, né? Tem que só decidir quem vai sofrer mais ou menos aí, tá? Tem um nome para esse tipo agora, eu esqueci, Cristiane. A gente chama de Demi Switch, né? Isso, Demi Switch, tá? Seria esse caso, acho que você está dizendo. Bom, beleza, então vamos voltar aqui.
Com relação ao aquecedor a gás, né? Então, o modelo aqui de passagem, né? Eles são uma instalação mais simples, tá? Então, no modelo de passagem, como é que funciona? Basta abrir a torneira, né? Para o aquecedor ligar automaticamente. É bastante comum isso aqui. Até você tem que pensar o local para colocar esse tipo de aquecedor, né? Esse aquecedor custa em torno, mais ou menos, de mercado hoje, 2.000, 1.800 até 3.000, ou até maior o custo, dependendo do tamanho, tá? Comparado com outros tipos de aquecimento, é relativamente econômico, né? E pensar em questão de energia elétrica também vale muito a pena. Não sei se alguém tem gás em casa, mas vale muito a pena, tá? E o banho também tem muito mais conforto, né? Para quem quer ter um banho de mais qualidade, é vantajoso sempre, tá? E também tem uma questão, né, também de facilidade na instalação e no espaço ser reduzido. Mas, bom, isso comparando com outras situações, né? Mas ele tem que ser pensado num espaço para isso, tá? A gente vai mostrar um pouco uma fotinho do exemplo desse aí, né? A gás de passagem, tá? Na instalação residencial, deixa eu marcar aqui. Na instalação residencial, né? É até recomendável, em alguns casos, a utilização de 2 aquecedores, né? Um para o banheiro aqui, ó, e outro para a cozinha, tá? Isso maior em alguns casos, né? Eu tenho visto mais o padrão de ser tudo junto mesmo, tá? Mas às vezes você pode ter um aquecedor diferente, né, pela quantidade de uso e tal, tá? Isso, né, alguns autores justificam porque aquela questão que você vai descontrolar, vai usar muita água quente direto. Será que não é bem assim também, né? A gente tem visto que os que tem, pelas análises que a gente tem feito ali, não tem. Você consome mais água quente, isso é fato, tá? Isso vai para sua conta, então você vai consumir mais gás, normal, né? As pessoas usam mais, mas nem sempre ocorre um descontrole, principalmente na cozinha, no banheiro até que mais, tá? Bom, então antes de instalar, né, vocês vão checar os pontos existentes, vai determinar quais serão os pontos que vocês vão ter essa água quente, né? Porque o elétrico, se for de passagem, você instala nos pontos que você precisa. O a gás não, tem que ser projetado bem isso, tá? Então tem que ser pensado, né, na questão da água fria, água quente, né? E o aparelho de gás. Assim, tem que ter uma clareza muito boa no projeto, tá? Para você pensar onde é que você vai alocar, embutir isso aí, o dispositivo vai ficar na parede, tá? O acabamento, né? Então, parede, acabamento, embutimento, tudo isso tem que ser pensado, porque são pontos do projeto que não é só hidrossanitário, tá? É arquitetônico, né? É o pessoal do design, enfim, da qualidade mesmo da entrega dessa obra, né? Tá? Esses aquecedores instantâneos aqui, eles têm uma normativa, tá? Que é a 589 específica, é do equipamento isso, né? A gente acaba não utilizando muito ela, né? Óbvio, porque a gente não é um engenheiro mecânico, um eletricista que atua dentro da parte do equipamento. A gente vai acabar comprando isso com um produto pronto, né? Mas tem uma norma específica ali com ela, tá? E a 8130, né? Que também complementa aqui a terminologia, tá? E aqui é requisitos e métodos de ensaio. Esses equipamentos eles são ensaiados, são testados, né? Enfim, tem uma normativa específica para isso, só para vocês terem noção, né, disso aí, tá? Uma outra opção, então a gente falou aqui do modelo mais instantâneo, né? É o modelo de acumulação, tá? A gente pode trabalhar com o modelo de acumulação. Então, alguns pontos com relação a esse modelo de acumulação, né? O que a gente tem aí? A desvantagem desses modelos, né, é tamanho, tá? Então, eles são maiores, né? Maiores que o sistema de passagem, né? Então, a gente sempre é essa relação da acumulação ser realmente maior, tá? Então, partindo desse princípio aí, a opção desse aquecedor, né, de acumulação a gás, ele só vai ter justificativa, tá? Você vai, né, optar ele ali, enfim, pode ter uma justificativa, mas a principal, né, é se o consumo de água, né, é realmente um grande volume, tá? E vai usar isso ao mesmo tempo, né? Especialmente medicação, por exemplo, às vezes o cara não vai estar lá todo mundo tomando banho ao mesmo tempo, vai ser uma vez ou outra, não vai todo mundo usando a torneira de água quente, todo mundo junto, tá? Então, como sabe que isso não vai, que isso vai variar, né? É até mais seguro, né? Mais barato de passagem, mas pensando em pontos ao mesmo tempo, talvez
A gente tem até edifícios, prédios que utilizam, claro, cada um na sua edificação, esse sistema, né, mas também pensando nesse sentido, mas pensando em estruturas maiores, de hotéis e tal, né, às vezes é inseguro ter um de passagem no quarto, ou pode, né, pegar fogo, uma coisa, tem a questão do, né, uma pessoa acabar se machucando, enfim. Aí você pode ter algum momento que você tem uma acumulação disso aí, tá? Mas também é custoso demais você acumular toda essa água para esse sistema, tá? Então vamos ver aqui, né, um pouquinho da ideia do projeto, né? Tem outra imagem que depois eu vou mostrar desse sistema, né? Então, para acumulação, né, que a gente está falando ainda, né, a 7198, né, fala do dimensionamento desse sistema de acumulação, tá? E o que leva em consideração? Volume e frequência, né, que eu estava comentando com vocês. Ele é mais adequado para essa situação, né? E a IBR também 10540, né, complementa aí a terminologia para esse tipo de aquecedor, tá? Então, dimensionamento e terminologia, né? Aqui um parágrafo que eu acho importante eu deixar para vocês, né, que eu gosto de comentar, que é quando, né, o arquiteto, ou quem faz o projeto arquitetônico aí, né, vai optar pela aquecedora a gás, né, é importante, né, eu estava falando isso, atenção quanto à localização, tá? Já tem que ser pensado isso no projeto arquitetônico, né, vem para a gente pronto isso geralmente, tá? Lógico, né, tem que ter uma... Por que isso é importante, né? Qual que é a razão isso vindo arquitetônico? Porque ele precisa, gente, de uma ventilação permanente, tá? Então, o local onde vai ser instalado esse sistema, ele demanda uma ventilação. Então, aqui vocês podem ver na imagem, ele está aqui, né? Tá? E aí, olha o que o arquitetônico está colocando aqui para... Né? Ele tem aqui uma opção 1, né, de ventilação, tá? Não a mais adequada, mas enfim, né? Uma opção. Tem ventilação superior, né? E tem aqui uma outra opção de ventilação, tá? Você precisa ter uma ventilação permanente onde vai instalar esse aquecedor, tá bom? Então aqui a gente pode ver ele, né? Você tem uma tubulação, né? Aqui, tá? Ele fica distante desse ponto. Tudo bem, Isa, tranquilo, sem problemas. Bom compromisso. Então você tem essa inclinação, tá? Um pouco maior de 2%, né? Você tem aqui uma conexão, uma curva, por nada isso. E aqui uma distância de pelo menos 75 centímetros do teu aquecedor, né? Ele fica a 1,5 m, tá? Aqui é a distância de onde vai chegar e os 35 baseado nele, tá? E a ventilação. Isso aqui é só uma noção geral com relação a essa questão da ventilação mesmo, tá? Da importância de estar no espaço adequado. Então, por isso tem que ser pensador arquitetônico. Imagina um prédio, né? Onde é que vai pôr isso? Vai ser na área de serviço? É uma área de serviço muito apertada ou não? Como é que é? Onde entra a ar? Enfim. E lembrar que tentar deixar isso, né, com ventilação. As pessoas fecham as portas, viajam, etc. Não tem uso, tudo bem, vantajoso. Né? Mas tem que tomar esse cuidado, às vezes, né? Um período mais frio que está usando mais. A ventilação é importante para manutenção, né? E evitar que tenha algum tipo de acidente aí, tá? Aqui na imagem, né, vamos olhar um pouco então como é que é essa instalação, né? Então vocês viram lá ela, né, a instalação, né, que eu estava mostrando para vocês. Então a ideia é pensar que você tem aqui uma entrada de gás nesse aparelho. Vou fazer aqui, dá para ver, né? Então aqui, ó, uma entrada de gás, tá? Entrada de gás, né? Entra aqui o gás no aparelho, né? Certo? E aí, o que a gente tem, ó? Em azul, prestem atenção, né? Eu tenho aqui a água fria, tá? Água fria passa aqui nele, ó. Isso causa o que é um aquecimento. E aqui vai sair o aquecedor a gás em vermelho agora, vermelho. E aí ele vai chegar até aqui, né? Aqui, aí você vai abrir o registro, a água vai ficar quente, tá? E vai descer água quente aqui, né? Se ele fechar esse registro, a água só fria, né? E está conectado direto, né? Mas imagine que vem a tubulação de água fria e joga água fria aqui dentro, esquenta. Imagina que ela vem, né, também a coluna lá e chega aqui, tá?
né? Aqui você tem um dispositivo que vai juntar, né? São 2 registros aqui que a gente tem, e aí você vai fazer a conexão deles, tá? Tem um registro específico, que tem um conector, né, que a gente usa, específico, tá? E a tubulação para a tubulação de água quente também, né? Não é igual a tubulação de água fria, tá bom? Mas vocês estão vendo que, basicamente, na hora que for dimensionar, nós vamos ter o aparelho chuveiro, né, o ponto de alimentação, que tem um volume, uma vazão, um peso específico, e vai ter também isso para água quente. Então, vocês veem que não é nada muito complicado. Água fria e água quente é muito parecido, tá? Não é para assustar. Aqui é só realmente o entendimento, né, da chegada de água fria e de água quente, tá bom? Isso aqui que está na parede, ó, muitas vezes aqui você precisa pôr uma curva de transposição, né? Esse ponto aqui, tá? Beleza? Vamos olhar aqui uma outra forma, né? Que às vezes é uma forma muito simplificada, às vezes a gente fica na dúvida de alguma coisa, mas enfim, que também dá para ter uma ideia, né? Então, o que a gente tem aqui, vamos olhar em azul a água fria, então água de rua, né? Água da rua aqui, tá? Aqui é a entrada no reservatório, né? Aí você tem aqui uma saída, passa pela laje, uma bacia aqui, 1,5, né? Válvula de descarga, tá? Então, aqui a gente não põe água quente, né? Bom, ninguém vai colocar água quente aqui na bacia sanitária. Aí, o que a gente vai fazer, né? Vai levar essa água fria aqui para o nosso aquecedor, ó. Tá? 3/4 aqui. E vai entrar nesse aquecedor. Aí vai ser semelhante ao que eu acabei de mostrar para vocês. Tem a tubulação, né, aqui, tá? Da ventilação e gás, etc. Né? 1,30 lá, como a gente comentou. E dele vai sair o quê? Vermelho. Dele, ó. Vai para o lavatório, né? Sempre do lado esquerdo, mais ou menos. E aqui ele vem pro chuveiro. Lembrando no banheiro, né? Como é que é? É lavatório, bacia sanitária e ducha, né? Aqui tá uma outra coluna, que não pensa, acho que para não confundir aqui, né? Mas pensando, você sempre tem aquela relação lavatório, bacia e ducha, tá? Então a tubulação passa para o lavatório e passa para a ducha, o chuveiro, né? Entra aqui no lado esquerdo, aqui mostra uma curva de transposição, né? Porque a hora que tem que subir, tem água fria ali passando, geralmente tem esse choque, a curva de transposição é utilizada nesse caso aí, tá? E aqui, ó, a água fria, né? No caso ele desceu para uma outra coluna, ele alimentou aqui. E aqui ele alimentou aqui, tá? Certo? Então, olhando em linhas gerais aí, vou deixar em verde, né? O que a gente tem? Chega água no reservatório, a água alimenta a água fria os pontos que ela precisa, certo? E aí a água fria ainda vai para o aquecedor, e do aquecedor, deixa eu em vermelho, do aquecedor você alimenta os pontos que tem água quente, tá? Essa é a dinâmica, no caso, mais genérica do aquecedor a gás, tá? Então, falando da instalação hidrossanitária e gás aí pensando, tá bom? Belezinha, tranquilo, super tranquilo, não tem nada de dificuldade nem nada, né? Super fácil, tá? Bom, a outra opção são os aquecedores solares, né? Aquecedores solares, né? Em função do custo, né? Eu não digo nem escassez de energia, nós já passamos aí por um momento de escassez de energia, hoje não mais, né? Mas a gente já passou, não sei se vocês se recordam desses momentos que o país ficou, deu apagão e tal, né? É vergonhoso mesmo, mas enfim. Em função da escassez de energia, mas também do custo, né? O aumento da tarifa, acho que esse é o ponto principal, né? Há uma tendência a aquecedores solares, tá? Ele traz, né? Segurança, um momento bastante seguro, né? Há uma pegada aí ambiental, sem dúvida, a gente sabe que você está deixando de usar um recurso, né, de uma matriz que polui o ambiente, né? Apesar que o Brasil tem uma matriz energética que é o sistema basicamente hidrelétrico, né? A gente utiliza bastante, a não ser nos momentos de escassez de água, de seca, que é um período como agora, onde tem necessidade de ligar um pouco mais as termoelétricas, mas a nossa matriz é bastante verde, né, energeticamente falando. Tá? Mas lógico, não é porque a gente tem esse conhecimento, né, sabe disso, que a gente não vai sempre focar nisso. Isso é bastante interessante ter uma matriz assim, porque é uma matriz mais robusta, né, que polui menos, enfim. E se bem cuidar do seu ambiente, né, e gerido bem os reservatórios, os recursos hídricos,
você consegue ter água sempre suficiente para isso aí, tá? Mas, enfim, é uma tendência, né? Os preços do mercado estão ótimos, tá? Minha experiência que eu tenho com instalação de aquecedores solares aí, não são muitos casos, mas já instalei alguns, como consultor, um projeto específico, né? Lógico que eu não sou alguém que tem o know-how da instalação, sempre contratei uma empresa para fazer isso, né? Mas o cara tem que saber avaliar isso para o teu cliente, vamos supor, né? Hoje você consegue basicamente fazer uma transação financeira de você aportar um recurso, né, de um banco, né, uma taxa de juros muito baixa, instalar aí um equipamento solar, aí uma pequena usina, né, para vender aí uma edificação de grande porte, imaginando uma conta aí de 4, 5 mil reais por mês de energia, né, em termos de valores mesmo, né, não pensando em quilowatt, né, você vai gastar em torno de uns 200 mil reais e você pode pagar isso parcelado, né, e pode financiar isso também nos bancos, é uma taxa muito pequena, que é um incentivo muito grande. Você tem bancos que fazem isso, o BNDES faz a melhor taxa, mas é um processo muito oneroso, muito complicado. Não oneroso, mas ele é muito burocrático, na verdade, né? Mas é uma taxa muito boa, cabe consultar, nunca fiz com o BNDES, mas já tentei, já vi que agora o Banco do Brasil, pensando no setor, né, agrícola aí, tem uma taxa boa também para quem é produtor rural. E o Sicredi tá com uma taxa muito boa também. Então, o que você consegue? Você consegue aportar esse recurso, né, do banco, receber ele, fazer um financiamento, e você divide as parcelas em função do mesmo valor que você paga de energia. Então, pensa assim, você aportou lá 200 mil para fazer o financiamento desse aquecedor solar, e aí você coloca a sua parcela em torno de 4 a 5 mil reais, que é o que você paga de energia, né? Então, ao instalar, a tua energia zera, você instalou um sistema que zera mensalmente, né? Aquele valor, e você, em vez de pagar a energia, você vai pagar o banco. E aí você, geralmente o payback é em torno de 2, 3 anos no máximo, tá? Então, com 2, 3 anos você investiu no equipamento, onde você pagou o valor que você pagava da energia, então você acabou não tendo um gasto excedente, você não teve que aportar esse recurso, né? Você precisa de capital girando, então você pegou do banco, não mexeu isso no teu orçamento como um todo, e depois de 3 anos você pagou isso e está sem problema algum, operando muito bem o teu sistema, né? Falei do sistema mais robusto, né? Em escala domiciliar isso é menor, e eu até já faz um tempo que não instalei mais em residência, assim, pequena. Tem que também dar uma olhada, né? Mas aí você pode trabalhar na mesma ótica, né? Lógico, o custo, a conta de energia é 300 reais, né? Isso cai muito, então você vai gastar muito menos, aí não vai ser 200 mil reais uma instalação, vai comprar 10, 15, 20, 30 mil dentro da conta de energia, você vai variar de 100 a 500 reais, enfim, tá? Mas trabalhar com essa mesma dinâmica, né? A dinâmica de você financiar essas placas, né? Hoje a placa não é mais tão cara, né? Como os outros equipamentos também a gás, né, diminuíram bastante nos últimos anos, enfim. E que mais? Você trabalha com essa dinâmica de financiar e a parcela que você pagava, né, na tua tarifa de energia, você começa a pagar o banco e com também 2, 3 anos aí, tranquilamente, garanto que você... É um payback muito rápido, né? Hoje você tem um investimento que com 3 anos se paga, né? Não é qualquer coisa, né? Então vale a pena, né? A tendência é que isso aqui até melhore, né? Então a gente tem que também acompanhar um pouco esse mercado. Eu acho que vale a pena montar um modelo de negócio para residências de diferentes tamanhos, portes, para vender isso para vários clientes, né? E às vezes vender isso para arquitetos, né? Às vezes os arquitetos pegam muitos projetos, em vários tamanhos, domiciliares, blá blá blá, e a gente monta os modelos de negócio para os arquitetos, que a hora que ele vende os dois portfólios. Tem essa situação sem aquecedor solar, essa com aquecedor solar. E foi um engenheiro que, né, fez essa viabilidade, usando basicamente técnicas do VPL, payback, vocês conhecem, viram isso em economia, né, provavelmente. Então, é uma forma de entrar interessante no mercado, né, porque ainda eu acho que há espaço, né. Imagino que isso logo vai ser bem ocupado, mas ainda há espaço, então tomara que vocês possam trabalhar com isso. Bom, ele reduz aqui em média, né,
para ter uma ideia aqui, 35% da conta de luz, eu acredito que realmente vai variar um pouco, mas é mais ou menos isso mesmo, né? É uma manutenção fácil, isso é verdade. Ela é fácil, né? Hoje em dia ela é fácil, até porque as placas ficaram muito boas. Tem o problema só, né? Dependendo onde ela fica, se começa a juntar muita poeira, etc., em cima, vai cair a geração de energia, tá? Então, tomar esse cuidado para que, às vezes, vocês forem trabalhar com isso e tal, ter essa atenção com o teu cliente, enfim, né? Ou você como consultor, porque aí, por exemplo, períodos secos, né? Como o nosso agora, muita queimada, então essa fuligem para em cima da placa e ela reduz o consumo de energia. Apesar que hoje a ideia é ter sistemas automatizados que você rapidamente, né, vai controlando a tua de energia, tá? Isso fica no teu celular, no aplicativo, e aí você pode ver de um dia para o outro se aquilo diminuiu, você pede a manutenção, né? Algumas empresas fazem a manutenção de graça, até porque é tão fácil que ele fala, não, eu faço a manutenção porque quase não tem, e vende isso com um produto a mais, né? Mesmo sem custo, né? Mas o cliente fica também confortável com relação a isso. É uma fonte de energia inesgotável, né? A não ser quando o planeta acabar. E não produz poluição, né? Dias nublados e chuvosos, realmente a gente tem uma diminuição, ou o caso da fuligem, como eu comentei com vocês. E você pode trabalhar de uma forma mista também, né? Energia solar e energia elétrica. Você não precisa pensar, só vou ter energia solar, não, né? Você pode deixar um dispositivo elétrico. Caso haja algum problema, você evita isso aí. Comenta essa ideia do aquecimento de piscinas, né? Que é um volume maior de água, é uma possibilidade, tá? Que mais? Também com o fato de eu estar comentando esses aquecedores, né, esses tipos de estruturas, são todos para que vocês verifiquem que isso tem que ser pensado na arquitetura, né, no hidrossanitário, é tudo um conjunto, tá? Então, sempre a relação com o arquiteto ali é importante, tá? Devem ser dispostos, né, instalados de maneira correta, seguir o catálogo do fabricante, né? Pensar no desempenho térmico, né? Então, tem normativa para isso, a 10.185, a 10.184, né, a 12.269 é a forma de instalação correta, tá? Para garantir eficiência, né? Eu acho que já tiveram comportamental, então toda a parte teórica desse conceito de energia solar, do ângulo das placas, onde deve ser disposto, isso deve ser pensado. A estrutura tem que ser pensada também, tá? Então, se vocês estão, às vezes, onde vai instalar, numa residência, até se tem uma estrutura, uma cobertura melhor. Mas pensando, às vezes, num outro tipo de instalação, numa fábrica, alguma coisa, você tem hoje estruturas de pré-moldado, de estruturas mais leves também, que não estão preparadas para receber nenhum tipo de suporte. Então, consultar o estrutural, né, sempre cabe uma ligação e perguntar quantos quilos por toneladas por metro quadrado suporta a tua edificação ali, conforme o estrutural desempenhou, né? Que mais? Aqui, né, falando das etapas, né, os coletores solares, eles constituem a parte principal do sistema, né, onde a energia solar ela é absorvida e transmitida para a água, né. Há uma ideia que você sempre direcione para o norte, né, com desvio máximo de 30 graus, né, a nordeste ou a noroeste, né. Isso permite uma boa absorção da energia, tá? E acho que é isso. Acho que esses são alguns pontos. Mas aí também cabe eu consultar o catálogo, né, do fabricante. Às vezes as coisas mudam também. Lembrar que você, às vezes, o problema não são as placas. A gente fica preocupado com as placas, o custo dela, mas às vezes o inversor lá, né, é o que tem o maior custo. Tem que dar uma olhada nisso. Por quê? Porque às vezes você tem um sistema lá que ele consegue pegar aquela quantidade de energia, né, e colocar na tua residência. E aí você quer ampliar depois, vamos supor, não sei, não pensando numa edificação, mas na residência mesmo, mas pensando numa fábrica, numa indústria, o cara quer ampliar. Então, às vezes você pode, se não tiver área, ter uma placa que capta mais energia, ela tem um potencial maior, então você reduz a área, mas deixar um inversor pronto já para ampliação, senão você compra aquele inversor, depois ele não pode ampliar e você não consegue, você teria que jogar fora ele, né, descartar, enfim, e comprar um novo inversor, então um gasto novo. Então, pensar muito se vai ampliar ou não, para comprar um inversor adequado e já pensar na área, no custo-benefício das placas. Tem placas que conseguem produzir mais, tem placas que conseguem produzir menos, tá?
Então, os componentes do sistema aí, né? Só para a gente... Tem sistema de placa, né? Placa fotovoltaica, né? Mas tem sistema também do tipo de coletores, né? Onde a água passa por ele, né? São outros tipos também, tá? Então, aqui nós temos o coletor, número 1, tá? Onde que vai coletar. O depósito de água quente, né? Então, número 2. No caso aqui vai acumular água, tá? O 3, o reservatório de água fria, né? Então, a gente tem água fria até água quente, vocês viram isso, né? O 4, subida de água quente ao coletor, ó, o 4 aqui, tá? Então, a água sobe do coletor, armazenada. O 5, a descida de água para o coletor, 5. Aqui desce a água para o coletor, tá? 5. Aquece. O 6, o sistema auxiliar de aquecimento, você pode ter isso aqui no seu reservatório, aqui no seu depósito de água, a manutenção disso aí, né? 7, entrada de água fria, então aqui a água chega fria no reservatório 3. Saída da água quente, 8. 8 aqui, então aqui desce, ó, água quente, 8. 9, respiro, né? A gente sempre deixa respiro aí. 10, consumo de água fria, então aqui desce também. E 11 é o dreno dos coletores aqui, ó. Tá? Vou apagar, vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui, né, o reservatório, né? O 3, tá? O 7 aqui é a entrada de água fria, vamos marcando, né? Então, reservatório, aqui o 3. O 7 aqui é a entrada de água fria, tá? Aqui o depósito de água quente, né? Olhando aqui um corte, tá? A gente vê aqui a distância entre o 2, que é o reservatório de água fria, e aqui o coletor, né? No caso aqui, um máximo de 6 metros, a distância não pode ser muito grande, né? O 4 aqui é a subida de água quente, então a água vai subir, né? Do coletor, né? E que mais? Os 6 e os 5, né? Então aqui a gente tem a descida, tá? E aqui o sistema auxiliar de aquecimento. É só mostrando essa estrutura um pouco em corte, né? Olhando na edificação, né? Então vocês já viram isso também, acho que tá bem tranquilo, né? Então a gente vê, né, aqui, ó, a água quente, né? Deixa eu ir para cá. Vamos nessa primeira parte aqui, né? Então aqui a água quente. Olha lá, água quente. Tá? De 22, né? Ela desce para ir aqui para, no caso ele tem aqui a ducha e vai ter o lavatório aqui depois, né? Mas aqui para o chuveiro, né? Tá? E a água fria aqui, né? Desce a água da bacia sanitária e aqui também vai para a ducha e o lavatório. Vou mostrar aqui para vocês. Então desceu aqui, então vem aqui pro lavatório, água fria, ducha, água fria que veio dessa coluna aqui. Aqui atende só a bacia sanitária, tá? E aqui a água quente, que, né, vou mostrar de novo, vem para cá para atender a ducha e o lavatório, sempre, né, do lado esquerdo a água quente, a gente coloca ali a conexão, igual aqui do chuveiro, e tem o chuveiro aqui, água quente, tá? Então isso aqui vai ser o banheiro de vocês, então estamos incrementando agora o banheiro de vocês com água quente, tá? Vocês estão vendo que é super tranquilo, nada de outro mundo, né? Esse material eu vou mandar para vocês também, tá? E aqui é mostrando, né, a placa para o norte, com um ângulo de inclinação de 5 a 10, o 35 nem sempre é possível. Tá? E, enfim, o modelo do corte. Tá? Então aqui é um sistema de aquecedor.